Well, it was in my childhood days. Oh, Lord, many long years ago. Now with the Spirit, now of my Savior, I was filled, Lord, filled, oh, in that old fashioned meeting. Oh, Lord, our memories, they linger still in that little, oh, that wooden church house out on a hill. You know, every Sunday morning, oh, when we had the family prayer, then to that old country wagon, oh, would feel, oh, Lord, oh, would feel, well, we out on our journey, moving over rocks, God knows and real, to that little, oh. Quando iniciei a investigação da família Kummer, há mais de 10 anos atrás, deparei-me com um enigma que atravessou pelo menos 4 gerações. Um caminho cheio de dúvidas, percorrido por umas centenas de relatos que narravam a morte de nosso ancestral, Frederick. Conhecido por sua descendência brasileira apenas pelo nome de Frederico, emigrou da Alemanha em direção ao Nordeste brasileiro em 1886. Deixou este mundo onde a vida apenas começa. Com 40 anos, desamparou esposa, filhos e suas famílias dos 2 lados do Atlântico. Ao investigar sua história, escrevi um livro, Lá Não Existem Flores, no qual incluí um capítulo, O Nó da Questão. Uma séria tentativa de aproximar-nos através de relatos e experiências que narram a vida de cada homem, o seu fim e o pulo em direção ao campo do conhecido, a morte. Fato é que cada qual a seu tempo expôs sua maneira de ver o mundo, apresentando razões que iam desde morte por acidente durante a explosão de uma fábrica, envenenamento por produtos químicos, assassinato e até mesmo o suicídio, tomado na crônica como relato mais fiel pela quantidade e sincronia entre seus relatadores. Hoje, iremos desfazer este nó, trazer clareza com a revelação da verdade e de forma valiosa transcender o que for uma vez intricado. Nos primórdios do século XX, as pessoas transformaram o papel da morte em um acontecimento detestável, representada por uma ruptura no andamento da vida. Ela deixava de ser um ciclo natural de todas as criaturas para se tornar oculta a cada dia, tratada com rechaço e indiferença. A ocultação da morte ainda faz parte de toda a incapacidade dos homens de lidar com ela. Buscam-se respostas em mitos, filosofias, arte e nas religiões, torná-la compreensível a fim de remediar sua aversão. Nosso antepassado, um jovem aventureiro, foi capaz de assumir no Brasil sua emancipação. Construiu uma vida pública no povoado pernambucano onde residiu.
O primeiro, de nossa história, abriu caminho e descobriu um sertão marcado pela vida social e a proliferação religiosa que altera o meio do indivíduo e sua maneira de ver o mundo. Todos tinham algo para contar. A jornada frágil da infância, as desilusões dos adultos, suas trajetórias, vitórias e toda tentativa de reconciliação. A verdade é que as histórias que chegaram a nós serviram para traduzir a maneira como cada um via o mundo. O falecimento de nosso avô culminou para todos de sua época em uma perturbadora tempestade. Tirar o véu de qualquer culpa após 110 anos de sua partida ainda é a tarefa que nos cabe. O que está em segredo não pode ser secreto para sempre, pois a revelação faz parte do ciclo vital de que o homem terá que lidar com a morte de seus entes queridos e por fim enfrentar a sua própria. Muitas vezes somos capazes de sabotar-nos pela dor tudo o que realmente sabemos sobre Frederico. Rapidamente, esquecemos de sua juventude, de seu temperamento fleumático, daquela vontade de desbravar o mundo e cultivar a vida. De repente, a nossa interpretação dos fatos pode ser capaz de reduzir ao farelo toda a sua beleza, e cegos preferimos o estigma do que a dinâmica de possibilidades de toda uma biografia. A vida ativa de Frederico, preenchida pelo aspecto da valentia, do amor, da paixão, do sexo, foi assim como no nosso tempo também um fato cultural. Hoje, podemos dizer que nós, como a nova geração, sabemos muito sobre sua vida. E do homem simples, vivendo em nosso meio como um sertanejo, ultrapassou muitos obstáculos, tornando-se não no final da linha, mas desde o começo, o progenitor da família, pai e amigo mais velho. Nossa ancestralidade é uma relação de continuidades, porém não aquela somente sedimentada com uma face sem possibilidade de mudanças, apenas guiadas por relações refletidas. Toda família tem um lado benéfico e danoso, capaz de revelar uma necessidade urgente de transformação de nossa consciência. A verdade cura, e ao aceitar nossa própria vida, adquirimos a capacidade de observação deste caráter, aprimorar o meio que nos incluiu, perceber quais são os elementos que eleva e aqueles que nos nega nossa liberdade. Que escolhamos o diálogo, a verdade livre dos julgamentos, capazes de apaziguar com o passado e as pessoas de nossa consanguinidade, sacro oficializar o respeito ao mundo.